repórter batendo na nossa porta, e como você sabe, quando o repórter bate na nossa porta, ele tem prioridade. É a Natália que já está conosco aqui, a Natália Portinari, com a reportagem dela do dia, falando sobre Valdemar da Costa Neto. Olá, Natália, bom dia, seja bem-vinda ao nosso All News. Oi, bom dia, Fabiola. Olha, a sua reportagem está trazendo até muita curiosidade aqui por parte da nossa audiência, querendo saber, Valdemar tem alguma ligação com um garimpo ilegal? O que a gente tem no histórico do Valdemar? E essa pepita encontrada na casa dele, né? O que isso pesa contra ele, Natália? Conta a sua reportagem ao vivo aqui pra gente. Pois é, quando houve essa busca e apreensão, né, na casa do Valdemar Costa Neto, presidente do PL, encontraram uma pepita de ouro e a PF identificou que essa pepita é do garimpo e ainda está tentando descobrir qual é a localização exata, né, em que ela foi produzida, porque existem aí algumas análises que podem ser feitas na perícia que determinam a origem geográfica, né, de ouro, quando é encontrada uma pepita bruta, assim. E aí a gente aproveitou para lembrar, nessa reportagem de hoje, o histórico, né, do Valdemar Costa Neto com a mineração. Eu e o repórter Rafael Neves, a gente lembrou aqui que o Valdemar tem empresas nessa área há muito tempo, desde os anos 70. Então, quando ele nem era político ainda, quando ele estava começando a vida ali em Mogi das Cruzes, o pai dele era empresário, foi prefeito várias vezes da cidade e ele entrou nessa área junto com um empresário ali da região que se chamava Fúmio Rori, e esse empresário era o rei do caulim, que é um substrato aí que é usado para a indústria, e eles fizeram uma parceria para explorar o caulim na região de Manaus. Então, tem vários registros aí da Agência Nacional de Mineração mostrando que ele atuava nesse setor nos anos 80, e aí no finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, ele também explorou a argila ali na região de Mogi e foi condenado por dano ambiental por conta disso, porque essa mineração ela foi feita de uma forma irregular numa área de proteção da reserva do Rio Tietê, acabou danificando uma área bem grande ali de vegetação. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra o Valdemar, ele foi condenado, e a gente lembra um pouco esse histórico aí na reportagem. Hoje ele é investigado por alguma relação com o garimpo, por exemplo, o caso de ter encontrado essa pepita na casa dele no dia da operação lá da Polícia Federal pode complicar a vida de Valdemar, Natália? Sim, porque a partir do momento que se encontra essa pepita, a PF começou a investigar se a origem dessa pepita tem relação com garimpo ilegal. Então, se o Valdemar ele tem algum envolvimento hoje com o crime que formalmente é usurpação de bem mineral da União, né? Que é quando alguém tira um minério da terra sem ter essa autorização. Então, sim, ele está sendo investigado por isso a partir do momento que encontraram essa pepita de ouro na casa dele. Procurou a defesa dele, ele respondeu ao UOL de alguma maneira sobre isso ou não? Ele não responde sobre isso. O que eles disseram quando houve a busca e apreensão foi que ele não se lembra de quem ele ganhou essa pepita, que ele teria ganho faz uns anos e que estava lá, enfim, jogada ali. Ele não se lembra muito bem de onde veio. Mas o que veio à tona, né, desde então é que também ele tem um sócio que atua lá na região amazônica, que é garimpeiro. E esse sócio, ele é sócio de uma empresa que está inativa em Manaus, mas que no passado fez parte aí desse conglomerado do Valdemar que tinha negócios ali na Amazonas. Então, esse sócio dele se chama Johnny Mota, e ele é parte de um movimento, ele que se chama Garimpo é Legal. Ele diz que o movimento, disse, né, para o meu colega Rafael que esse movimento ele visa regularizar as pessoas do garimpo, mas enfim, é uma pessoa que atua no garimpo, que tem essa sociedade com o Valdemar. Natália, obrigada pela sua participação hoje aqui. Parabéns pela reportagem. Até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Voltamos aqui com o Josias e com o Sakamoto. É impressionante, né? Esse personagem da história do nosso país, esse personagem político que é o Valdemar, né, Josias?
A gente acompanhou essa operação da Polícia Federal e aí essa busca e apreensão, aí de repente encontra uma pepita. E aí vai desenrolar toda a história do Valdemar, o histórico dele em relação à ligação com a mineração e o que isso pode complicar. O que dizer sobre essa reportagem da Natália? E isso afeta a imagem do Valdemar ou ele segue firme, hein, ô Josias? A imagem do Valdemar, ela já nasceu afetada, né, Fabiola? Você sabe que em novembro de 2021, quando o Bolsonaro resolveu ingressar no PL, ele teria que ter explicado e não explicou por que escolheu o PL, né? Porque ele tinha chamado o Valdemar de corrupto, condenado, e o Augusto Heleno tinha escangalhado com o Centrão, disse que fez lá uma versão nova daquele velho samba, né? E se disse, se gritar, pega ladrão, não fica um, pega Centrão, também não fica um. E o Augusto Heleno chamou essa opção do Bolsonaro pelo PL de show político. Isso é parte do show político. E o Valdemar é um personagem que costumava se mover no escurinho, na sombra, e tinha um histórico de acerto. Para os seus propósitos, que era o propósito de enriquecer na política, ele acertou mais do que errou. Em 2012, ele levou uma condenação pesada, 7 anos de cana, por conta do seu envolvimento no mensalão, e essa parceria com o petismo na ocasião levou o Valdemar para a cadeia. Ele foi trancafiado, cumpriu parte da pena em regime fechado, depois migrou para o semiaberto, saiu com tornozeleira. E com o Bolsonaro, o Valdemar mudou um pouco a sua característica. Ele que operava sempre à sombra, passou a operar mais do que habitualmente fazia, sob refletores. Então, ele aderiu ao movimento golpista do Bolsonaro de uma forma que não era comum a trajetória dele. Inclusive, questionou urnas no Tribunal Superior Eleitoral, levou uma multa de 29 milhões de reais, que desconcertou a sua programação financeira. Nesse contexto, Fabiola, os negócios de mineração são vistos pela Polícia Federal como uma porta para lavagem de dinheiro. Por isso está sob investigação. Mas eu diria a você que hoje a pepita encontrada na batida de busca e apreensão realizada no endereço do Valdemar é o menor dos problemas desse aliado do Bolsonaro. Hoje a encrenca do Valdemar é muito maior do que isso, né? Ele está sendo investigado por cumplicidade no esquema de subversão da democracia que foi tentado pelo Bolsonaro. No português, claro, o Valdemar hoje é cúmplice de uma tentativa de golpe de Estado, né? Então, essa é a natureza da encrenca em que se meteu o Valdemar. Então, nesse contexto, a coisa da pepita é um problema muito menor, né? O Valdemar pode voltar para a cadeia, uma hipótese com a qual ele não contava, porque saiu da sombra para ganhar os refletores como parceiro do Bolsonaro num projeto de golpe de Estado. Então, a encrenca dele é bem maior do que a Pepita, Fabiola. A Pepita entra nesse contexto como uma investigação paralela de alguém que, pela trajetória, que enriqueceu na política, precisa dessas janelas, dessas portas que lhe permitam regularizar eventualmente um dinheiro que entra aqui e ali sem ter uma origem muito clara, né? Mas a encrenca do Valdemar é muito maior do que isso. Hoje Mas envolve aí, tentativa de Sakamoto, golpe de Estado. o Sakamoto que acompanha também bem essa questão da Amazônia e o quanto o garimpo ilegal, né, o que tem causado isso no nosso país. É curioso de ver, né, o Valdemar foco de uma operação da Polícia Federal por causa da questão do golpe, né? Tem uma pepita, isso se diz muito sobre a história dele e sobre a história mesmo e a ligação com o Bolsonaro, né, o Sakamoto?
Existe uma. Eu acho que essas duas coisas juntas, na verdade, conectam bastante o Bolsonaro com o Valdemar. O Bolsonaro é uma pessoa que, historicamente, é ligada ao garimpo. O pai dele garimpava, né? Inclusive na busca por sustento, ele era protético, né? Tudo, mas também garimpava, né? Viajava para garimpar. O Bolsonaro garimpou, levou inclusive grupos de militares para garimpar com ele na década de 80, né? Ele sempre teve essa paixão por garimpar, diz que quando para ele num rio, ele tem o equipamento lá, que gosta de garimpar. Durante o governo Bolsonaro, ele incentivou garimpeiros que atuavam de forma ilegal a é, explorarem áreas proibidas, áreas de conservação, áreas indígenas, né? Ele deu aos garimpeiros ilegais uma espécie de salvo-conduto, né, durante a sua gestão, punindo não os garimpeiros que adentravam terras indígenas, levavam doenças, levavam contaminação química, levavam fome, levavam morte, mas puniam os fiscais, sejam do IBAMA, sejam os técnicos da FUNAI, que atuavam para limitar, né, a atuação desses garimpeiros, né? Então, de certa forma, né, isso faz sentido dentro da biografia do Bolsonaro, né, daquela coisa de tentar enriquecer de forma fácil, que é o sonho de todo garimpeiro. Tem muita gente pobre, na verdade, que vai e tenta, encontra lá o sustento, né? O sustento e de forma justa, né? Agora, o Bolsonaro tinha isso na cabeça com o objetivo de enriquecer de uma forma fácil, né? Agora, você vai pegar a história de vida do Bolsonaro tem um monte de outros casos também em que ele busca enriquecer de uma forma fácil, né? Seja embolsando como deputado salários, né? As denúncias que há de embolsar salário de funcionários fantasmas, de rachadinhas, né? Dele e do gabinete dos filhos também, né? De receber auxílio moradia, sendo que ele tinha imóvel próprio em Brasília, que até justificava que o imóvel era para comer gente, né? Claro, eu estou usando o linguajar que ele usou, tá? Então, ou seja, ele procurava várias formas de enriquecer de uma forma mais fácil, vender joias durante o seu governo, utilizar o cartão corporativo e, no limite, ele queria manter, né, todos os benefícios que ele tinha, todas as facilidades que ele tinha, e tentou aplicar um golpe de Estado. Valdemar da Costa Neto também, ao longo de toda a sua trajetória, você tem uma série de outros casos em que ele tentou enriquecer de uma forma fácil, seja, né, atuando na corrupção, em governos, inclusive em governos do PT, né, anteriores, seja utilizando a sua máquina partidária, né, ele é o dono do PL na prática, a sua máquina partidária para também enriquecer, foi preso por isso, cumpriu sentença. Agora, a própria Natália Portinari, na matéria dela, ela traz toda a história da relação do Valdemar da Costa Neto com a garimpagem. Garimpagem essa também que tem uma dimensão ilegal, afinal de contas, o tamanho daquela pepita de ouro encontrada na sua residência teria que ser declarada, né? E é interessante, estava pensando aqui, caulim é um mineral que é super usado na indústria química, na indústria de borracha, em uma série de atividades, mas também é um mineral que vira e mexe. A gente vê casos de trabalho escravo e também de superexploração do trabalho na forma como ele é retirado do meio ambiente, né? Então, o que acontece é que você vai entender esse processo. São duas pessoas, Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto, são duas pessoas que tentaram desde cedo enriquecer de forma fácil e ter poder nas suas mãos para poder enriquecer de forma fácil. A ponto do próprio Valdemar da Costa Neto ter utilizado o PL como instrumento de golpe para tentar manter Jair no poder. Né, o inquérito da polícia, o despacho de Alexandre de Moraes, aponta, né, que o PL foi utilizado para fazer uma defesa jurídica de teses golpistas, né, como aquela em que ele queria simplesmente ignorar o resultado de uma parte significativa das urnas, porque dava vitória para Bolsonaro. Então, de certa forma, ô Fabiola, como você mesmo colocou e colocou de forma certa, são duas figuras que tentaram enriquecer de forma fácil e que agora estão conectadas não apenas pelo garimpo, mas também pela tentativa de golpe de Estado.